Olá pessoal, hoje iremos falar sobre 10 curiosidades sobre as formigas. Então já deixa o seu like e se inscreva, assim você apoia nosso trabalho por aqui, além de não perder nenhum vídeo novo. Bora para o vídeo! Curiosidade número 1, força. As formigas são conhecidas por serem criaturas muito fortes em relação ao seu tamanho. Elas são capazes de levantar e carregar objetos que são muito maiores e mais pesados do que elas mesmas. A força das formigas está relacionada ao seu tamanho e à estrutura do seu corpo. Elas têm uma estrutura corporal muito rígida e musculosa, o que lhes permite exercer uma força considerável em relação ao tamanho do corpo. Além disso, as formigas são criaturas muito sociais e trabalham em conjunto para realizar tarefas complexas. Elas usam uma estratégia chamada trabalho em equipe, onde várias formigas trabalham juntas para mover objetos grandes ou pesados. Cada formiga exerce uma força relativamente pequena, mas quando combinadas, elas conseguem levantar objetos muito maiores do que uma única formiga poderia fazer sozinha. Algumas espécies de formigas, como as formigas cortadeiras, são conhecidas por sua habilidade em transportar grandes quantidades de folhas ou outras plantas para o seu formigueiro. Elas usam seus mandíbulas fortes para cortar as folhas e transportá-las em uma longa fila de formigas. Curiosidade número 2. Trabalho em equipe. As formigas são criaturas altamente sociais e trabalham em conjunto para cuidar de sua colônia. Elas têm uma hierarquia complexa e divisão de trabalho especializada para garantir a sobrevivência da colônia. Cada colônia de formigas é composta por várias castas de formigas, incluindo a rainha, os soldados, as operárias e os machos. Cada casta tem um papel específico na colônia e é capaz de realizar tarefas diferentes. A rainha é responsável por produzir ovos e é a única fêmea reprodutora da colônia. Os soldados são responsáveis por proteger a colônia de invasores e ameaças externas. As operárias são responsáveis por manter o formigueiro limpo, cuidar das larvas e dos ovos, buscar comida e realizar outras tarefas necessárias para a sobrevivência da colônia. Os machos têm a função de fertilizar a rainha para garantir a continuidade da colônia. As formigas são capazes de trabalhar em equipe para realizar tarefas complexas. Elas usam uma estratégia chamada de trabalho em equipe, onde várias formigas trabalham juntas para mover objetos grandes ou pesados. Cada formiga exerce uma força relativamente pequena, mas quando combinadas, elas conseguem levantar objetos muito maiores do que uma única formiga poderia fazer sozinha. As formigas também são capazes de se adaptar a diferentes condições de trabalho. Por exemplo, formigas maiores e mais fortes geralmente trabalham na frente da linha de trabalho, enquanto as formigas menores e mais ágeis trabalham nas áreas mais apertadas. Curiosidade número 3. Visão. As formigas têm olhos compostos que são formados por muitas unidades visuais chamadas omatídeos. Cada omatídeo é como uma pequena lente que coleta luz e converte em um sinal nervoso para o cérebro da formiga. A visão das formigas é relativamente simples em comparação com a visão humana. Elas são capazes de detectar mudanças de luz e sombra, mas não podem ver imagens claras ou detalhadas como nós. Além disso, a maioria das formigas é daltônica e não pode distinguir cores como os humanos. Apesar disso, as formigas têm outras habilidades sensoriais que compensam sua visão limitada. Elas são capazes de detectar vibrações e sons com suas antenas, o que lhes permite se comunicar com outras formigas e detectar ameaças ou presas próximas. Algumas espécies de formigas têm olhos maiores e mais avançados que outras, como as formigas caçadoras, que precisam ser capazes de detectar presas em movimento rápido. Essas formigas podem ter visão melhorada para detectar o movimento e a posição de suas presas. Curiosidade número 4. Comunicação. As formigas se comunicam de várias maneiras, incluindo por meio de feromônios, toque físico e sons. Os feromônios são substâncias químicas que as formigas produzem e usam para se comunicar. Elas deixam trilhas de feromônios para marcar caminhos até as fontes de alimento ou para alertar outras formigas sobre ameaças ou perigos. As formigas também usam feromônios para se reconhecerem como membros da mesma colônia e para identificar a rainha. As formigas também se comunicam por meio de toque físico. Elas usam suas antenas para tocar umas nas outras e transmitir informações. Por exemplo, quando uma formiga encontra uma fonte de alimento, ela pode tocar outra formiga com suas antenas e transmitir informações sobre a localização da comida.
Além disso, as formigas podem produzir sons para se comunicar. Algumas formigas têm órgãos especiais chamados estriduladores, que produzem sons quando as formigas esfregam partes do corpo juntas. Esses sons podem ser usados para alertar outras formigas sobre perigos ou para se comunicar durante o processo de acasalamento. Curiosidade número 5. Agricultura. Sim, algumas espécies de formigas praticam agricultura. Essas formigas são conhecidas como formigas cultivadoras e cultivam fungos como fonte de alimento. As formigas cultivadoras trabalham em colônias compostas por operárias, machos e uma ou mais rainhas. As operárias coletam as folhas de plantas específicas e as levam para dentro da colônia, onde as cortam em pedaços menores e as colocam em um ambiente de cultivo de fungos. As formigas cultivadoras mantêm o cultivo de fungos em um estado saudável, protegendo-os contra patógenos e controlando a umidade e temperatura do ambiente. Os fungos cultivados pelas formigas são altamente adaptados para a vida em colônias de formigas e fornecem uma fonte nutricional rica em carboidratos para as formigas cultivadoras. Algumas espécies de formigas cultivadoras são conhecidas por serem as primeiras cultivadoras de fungos na história da Terra, com fósseis datando de mais de 50 milhões de anos atrás. Curiosidade número 6. Espécies e suas variações. Atualmente existem mais de 12 mil espécies de formigas conhecidas em todo o mundo, embora estima-se que possa haver muitas outras ainda não descobertas. As formigas são encontradas em praticamente todos os lugares do planeta, desde as regiões polares até as florestas tropicais e desertos, e desempenham um papel importante em muitos ecossistemas terrestres. As espécies de formigas variam em tamanho, cor, forma e comportamento. Algumas espécies são solitárias e vivem sozinhas, enquanto outras vivem em colônias altamente organizadas e sociais, com centenas de milhares de indivíduos. As formigas também variam em sua dieta, algumas são carnívoras, enquanto outras são herbívoras, e muitas espécies são importantes polinizadoras de plantas. As formigas são um grupo de insetos fascinante e diverso, com uma variedade de comportamentos e características biológicas únicas. A pesquisa contínua sobre as formigas é importante para entendermos melhor sua ecologia, evolução e interações com outros organismos em seus ecossistemas. Curiosidade número 7. Velocidade. As formigas podem ser bastante rápidas para seu tamanho. Elas geralmente se movem em uma escala de centímetros por segundo, mas algumas espécies são capazes de se mover muito mais rapidamente. A velocidade média de caminhada das formigas varia de cerca de 0,5 a 2,5 centímetros por segundo, dependendo da espécie. No entanto, algumas espécies de formigas são capazes de se mover incrivelmente rápido em relação ao seu tamanho. Por exemplo, a formiga saúva, Atacephalotes, é capaz de se mover a uma velocidade de até 40 centímetros por segundo, o que é equivalente a uma pessoa correndo a 320 km por hora. Isso permite que essas formigas cortadeiras viajem grandes distâncias em busca de comida e materiais de construção para seus ninhos. Outras espécies de formigas, como a formiga argentina, Linepithema mili, são conhecidas por sua capacidade de se mover rapidamente e formar grandes colônias. Essas formigas são capazes de cobrir distâncias consideráveis em busca de alimento e podem se mover em grandes grupos para se defender contra predadores. Curiosidade número 8. Numerosas. As formigas são os insetos mais numerosos do planeta e são encontradas em quase todas as partes do mundo, exceto nas regiões polares. Estima-se que existam entre 10 trilhões e 100 trilhões de formigas vivendo no mundo atualmente, o que é mais do que a população humana mundial. Curiosidade número 9. Escravas. Sim, algumas espécies de formigas são conhecidas por escravizar outras espécies de formigas. Isso geralmente acontece quando uma espécie de formiga invade o ninho de outra espécie, mata ou expulsa as formigas da espécie invadida e depois sequestra as larvas para criar suas próprias escravas. As formigas escravizadas são forçadas a realizar trabalhos para a espécie invasora, como cuidar da prole, coletar alimentos e realizar outras tarefas dentro do ninho. Algumas espécies de formigas escravas são capazes de escapar ou resistir à escravidão, mas muitas vezes são mortas pelas formigas invasoras. Um exemplo de espécies de formigas escravizadoras são as formigas amazonas, Polyergus spp, que escravizam espécies do gênero Formica.
As formigas amazonas são incapazes de cuidar de suas próprias larvas e, portanto, dependem da escravidão para sobreviver. Outro exemplo é a formiga parasita Formicochenus nitidulus, que invade ninhos de outras espécies de formigas e escraviza suas larvas. Embora a escravidão entre as formigas seja um comportamento bastante incomum, é um exemplo fascinante de como as formigas são capazes de adaptar seu comportamento social para sobreviver e prosperar em uma variedade de ambientes. Curiosidade número 10. Origem. As formigas evoluíram a partir de uma linhagem de vespas há cerca de 150 milhões de anos, no período Cretáceo. Os ancestrais das formigas eram insetos solitários semelhantes a vespas, mas ao longo do tempo evoluíram para formar sociedades complexas com divisão de trabalho, comunicação sofisticada e outros comportamentos sociais avançados. Os fósseis mais antigos de formigas datam do início do Cretáceo, mas acredita-se que as formigas já estavam presentes na Terra há pelo menos 130 milhões de anos. Durante esse tempo, as formigas se espalharam por todo o mundo e colonizaram uma ampla variedade de habitats, desde florestas tropicais até desertos e regiões polares. Embora a origem exata das formigas ainda seja objeto de estudo e debate, acredita-se que sua evolução esteja intimamente ligada à evolução de plantas com flores, já que as formigas desempenham um papel importante na polinização e disseminação de sementes dessas plantas. E aí, gostaram das curiosidades? O vídeo vai ficando por aqui. Não deixe de conferir outros vídeos do canal. Até a próxima!